Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na tela da Band. Seja bem-vindo ao seu AgroBand, seu programa do agronegócio. A partir de agora você confere alguns destaques da edição de hoje. Máquinas com inteligência artificial têm facilitado a seleção da macadâmia, uma castanha que tem ganhado espaço na fabricação de pães. O ministro da Agricultura diz que Brasil pode substituir os Estados Unidos na venda de carne para a China. Agora, em maio, alguns frigoríficos brasileiros devem receber vistoria de técnicos dos Estados Unidos. E a busca por uma alimentação mais saudável faz crescer a procura por hortifruti e feiras livres. E a gente vai começar a edição de hoje do AgroBand falando que o orçamento público destinado ao Ministério da Agricultura foi detalhado durante uma coletiva. Confere só. O Ministério do Desenvolvimento Agrário exerce um papel fundamental no fortalecimento da agricultura familiar, que é responsável por uma parcela significativa dos alimentos consumidos no Brasil. Em 2025, o orçamento destinado para a pasta promete reforçar os incentivos à produção agrícola no país. Traga um ministério que, em 2022, tinha empenhado 675 milhões e teve que reconstruir o seu orçamento a partir de 23 e 24, nós chegamos em 2025 já com esse início na largada, com uma aprovação pelo Congresso, no orçamento agora de 2 bilhões para as nossas políticas públicas discricionárias, já é um avanço bastante significativo. Para este ano, o MDA iniciou os trabalhos com um orçamento estimado em 531 milhões de reais, com destaque nos investimentos em assistência técnica e extensão rural para os agricultores. O que foi um aumento de 66%. Em relação ao que foi empenhado em 2024. Então, a gente já consegue também iniciar o ano com mais ânimo. Entre os projetos que tiveram reforço orçamentário está o Programa de Aquisição de Alimentos. Os investimentos somam mais de 1 bilhão de reais. Que é o equivalente ao que foi executado pela Conab, enfim, e pelo MDS nos últimos 2 anos. Então, também o PA vai começar com um orçamento bastante fortalecido. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o orçamento para a Companhia Nacional de Abastecimento mais que dobrou em relação a 2024, passando de 330 milhões para mais de 709 milhões de reais. Para beneficiar os pequenos produtores que enfrentam dívidas rurais, o governo negocia junto às instituições financeiras para facilitar a quitação de débito e a abertura de novas linhas de crédito. Nesse período, justamente por ser esse período inicial, onde tem uma curva de aprendizagem, os agentes financeiros estão aprendendo a utilizar as nossas plataformas, os sindicatos estão se familiarizando com as regras do programa, alguns bancos tinham que fazer adaptações de sistema, os próprios agricultores familiares estão se informando, e criando as condições para fazer essa renegociação. Nós já alcançamos mais de 20 mil renegociações. E a busca constante por uma alimentação mais saudável e alimentos mais frescos tem feito com que os consumidores procurem mais as feiras. A dona Maria Helena que o diga, como é bom consumir produtos das hortas. Além de orgânicos, são fresquinhos e sinônimo de saúde. Então, um alimento natural e faz muito bem para a saúde, né? Incentiva o pessoal da horta aqui. Isso, claro, a gente precisa mesmo incentivar eles a continuarem, porque eles estão fazendo uma terapia, né? São os aposentados e pessoas que ocupam o tempo, né? Porque ficar em casa só vai ficar doente. E lá no dia a dia, no manejo, estão os produtores. O seu Onésio, o seu Francisco e centenas de outros. Nesta horta comunitária, por exemplo, no Jardim Iguaçu, em Maringá, são 9 pessoas que trabalham diariamente para deixar esses canteiros assim, bem cuidados e fartos. Para o seu Onésio, não é trabalho, é uma terapia. Para mim é terapia, amanheceu o dia e só penso em vir para cá. O seu Francisco também é aposentado e poderia estar em casa, de boa, mas adora estar aqui. Rapaz, aqui é gratificante, é muito prazeroso você ficar aqui, né?
conversando com os amigos e conhece pessoas também que vêm comprar aqui com nós aqui. É muito bom. O Paraná é um dos maiores produtores de hortifrutícolas do Brasil e a variedade é muito grande, seja para quem trabalha na zona rural ou aqui na cidade, nas hortas comunitárias. E o trabalho extensionista dos técnicos é muito importante. Também tem o apoio de estudantes das faculdades de agronomia. Eu sou extensionista, né? Então a extensão rural procura trazer muito mais do que assistência técnica para as lavouras e criações, mas também um modo diferente de trabalhar com o produtor rural, de trabalhar com o meio rural. Então nosso foco sempre é o desenvolvimento rural sustentável, que dá sustentabilidade para o trabalho do produtor. Então isso acaba sendo muito gratificante, né? Em Maringá, são mais de 40 hortas comunitárias mantidas com recursos do município e coordenadas pelos moradores dos bairros por meio das associações. Parte da produção é para consumo próprio e outra parte vendida para complemento de renda familiar de pessoas como o seu Onésio e o seu Francisco. Mas não é tanto dinheiro, é mais o prazer de estar aqui com o pessoal. E porque a idade chega, você tem que parar, é difícil ficar em casa. O senhor gosta de mexer com as verduras aqui? Eu gosto. A gente vai conferir agora como vai ficar o tempo e a temperatura para os próximos dias. Veja só. A semana promete temperaturas mais amenas e deve chover em praticamente todo o interior paulista. Em Araçatuba, pode marcar mínima de 16 e a máxima de 28 graus. Bauru, friozinho também pela manhã, com mínima de 15 e a máxima não passa dos 27. Marília também promete friozinho pela manhã, com mínima de 24 e a máxima de 27 graus. Em Presidente Prudente, o tempo segue ameno e as temperaturas oscilam entre os 16 e os 26 graus. E em São José do Rio Preto, mínima de 16 e a máxima pode bater os 28 graus durante a semana. E a gente faz agora a primeira pausa do Agroband. Já é o tempo de você lá pegar aquele cafezinho, a gente já volta, é um instante só. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 330, em Araçatuba a R$ 320. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 165. O quilo do frango vivo foi cotado no atacado a R$ 8,40 e na granja a R$ 6,50. O litro do leite foi cotado em Rio Preto a R$ 3,10, em Avaré R$ 2,93. A saca do café beneficiado tipo duro foi cotada em Franca R$ 2.630 e em Marília R$ 2.530. Já estamos de volta com o Agroband para falar que máquinas com inteligência artificial têm facilitado a seleção da macadâmia, uma castanha que cada vez mais tem ganhado espaço na fabricação de pães e snacks. As mãos são rápidas para encontrar as macadâmias que caíram no chão, sinal de que já estão maduras. Só nesta fazenda, em 2 córregos no interior de São Paulo, são 100 mil pés. A safra vai de janeiro a maio. O clima atrapalhou a safra de macadâmia este ano. Esta fazenda, principal produtora no estado de São Paulo, deve colher 400 toneladas, 40% a menos que na safra passada. Faltou chuva na fase de pegamento e florada da fruta. No momento da florada a gente precisa de umidade para que a flor se desenvolva bem, né? Até porque estava meio seco, a gente teve até menos visita de abelha, porque não tem néctar, então acaba não polinizando. E depois essa flor acaba não pegando, porque você não tem chuva e o fruto você não acaba não tendo frutos no futuro. Os frutos colhidos são processados na indústria. Para este ano, a empresa deve processar cerca de 1.200 toneladas. Nós temos a produção própria, que representa 50% de todo o nosso processamento, e 50% é adquirido de fornecedores de todo o estado de São Paulo, alguns de Minas, de fora do estado de São Paulo. Esse ano nós vamos processar 30% da produção brasileira, aproximadamente. A inteligência artificial trouxe agilidade para o processo. É equipamento com raio-x que avalia o interior das nozes.
Se esse produto já estiver danificado, você não coloca ele na linha de produção, ele é descartado antes de entrar na fábrica. Então, por exemplo, se você está vindo um produto que você não consegue visualmente identificar, mas ele está mofado dentro, é uma noz que está com a amêndoa mofada, você não coloca esse mofo. Então, ele também reduz carga microbiológica, possibilidades de contaminação na linha. Então, em torno de 5% da carga, hoje, ela é descartada. Isso melhora também o pagamento para o produtor, porque o produto que entra é analisado por qualidade, e a qualidade do que entra é muito melhor. Isso remunera melhor o próprio fornecedor. Esta outra máquina, também com inteligência artificial, ajuda na classificação. Pode ser programada para separar as amêndoas por tamanhos, por exemplo. Então, você tem uma infinidade de possibilidades de classificação de produto, que reduz custo, reduz mão de obra, melhora a efetividade, melhora ganho de produção. A macadâmia caiu no gosto do público e tem sido usada na fabricação de óleos de cozinha, cosméticos, chocolates, farinha e snacks. Virou ingrediente de muitos produtos porque passou a agregar valor. Nós não somos grandes produtores de macadâmia, o Brasil, né? Mas a gente tem uma indústria que se utiliza da macadâmia como ingrediente, né? Nós temos pães com macadâmia, nós temos muitos chocolates, né? A indústria de chocolates utiliza bastante a macadâmia porque ela realmente combina muito com o chocolate. E assim, dentre os países produtores, nós somos um dos que tem um maior percentual de utilização da sua safra, não só como snack, mas como ingrediente também. Ela sempre tradicionalmente teve mais como um alimento natalino, mas na medida que foram percebendo, não só pelo sabor, as propriedades nutritivas e fitoterapêuticas e ainda mais a praticidade do alimento, isso tem feito com que as nozes cresçam mais do que o aumento populacional. E isso então deixou de ser um nicho, uma coisa pequena, e está se tornando uma coisa maior dentro do agronegócio. E a briga entre Estados Unidos e China pode favorecer o Brasil. É que o ministro da Agricultura informou que o país pode substituir os Estados Unidos na exportação de carne para a China. O ministro Carlos Fávaro coordenou um evento no Itamaraty com os ministros da Agricultura dos 11 países do BRICS, que são economias emergentes, entre elas está a China. Fávaro disse que a guerra tarifária dos Estados Unidos gera oportunidades para os países do bloco que discutem a ampliação de parcerias comerciais. O Brasil mira agora o espaço deixado pelos Estados Unidos no mercado de carne chinês. O BRICS tem metade da população mundial e 30% das terras agrícolas do planeta. Eles vieram aqui assinar acordos para ampliar o comércio sustentável. Nas proteínas bovinas, nas carnes bovinas, o governo chinês deixou de habilitar 395 plantas. Quer dizer, alguém vai precisar fornecer essa carne que era fornecida pelos norte-americanos. O Brasil se apresenta com muita vontade e capacidade, vamos saber ocupar esse espaço e ser o grande fornecedor. E ainda falando deste setor, agora em maio, alguns frigoríficos brasileiros devem receber visitas de técnicos dos Estados Unidos. A inspeção de rotina foi anunciada por um órgão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O procedimento ocorre, em média, a cada 2 anos, com foco na verificação técnica e laboratorial, como parte do protocolo de manutenção do comércio entre os países. Desde a reabertura do mercado em 2017, o Brasil já foi auditado 4 vezes, sem qualquer relação com medidas punitivas. As informações foram divulgadas pela ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. E a gente faz a nossa última pausa aqui no Agroband. O intervalo é bem rapidinho, mas antes você confere algumas cotações agropecuárias de hoje. A saca 60 quilos da soja foi negociada em Ourinhos a R$ 128,50 e em Cândido Mota a R$ 122. A saca do milho seco foi cotada em Campinas a R$ 85,00 e em Cândido Mota a R$ 70,00. A saca 60 quilos do feijão carioca fechou em Barretos a R$ 170,00 e em Tapetininga a R$ 230,00. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 130,22 e na esteira a R$ 145,46.
De volta com o Agroband para falar que um dos maiores desafios da agricultura é a falta de água, seja por condições climáticas ou outros fatores. O fato é que lavouras, pastagens, pomares e até florestas dependem desse ciclo para continuar. A boa notícia pode vir de pesquisas. Aqui nesse laboratório da Universidade Estadual de Londrina, cientistas estão ajudando as plantas a resistirem mais à falta de água. A base da pesquisa é o óxido nítrico. A substância é um gás e, como todo gás, se dissipa rápido no meio ambiente. A solução encontrada pode ser comparada a um botijão de cozinha. É muito difícil tratar uma planta com um gás, né? Então a gente usa moléculas doadoras de óxido nítrico, moléculas que vão liberando esse óxido nítrico. Só que ela libera, numa situação de campo, né, onde tem muita luz, onde está quente, ele libera esse óxido nítrico muito rápido. Muito rapidamente ele acaba não tendo o efeito desejado. Aí por isso a gente usa essa tecnologia, que é a nanotecnologia, para encapsular. A ideia é fazer uma cápsula que vai proteger essa molécula doadora de óxido nítrico de forma que ela chegue de forma mais efetiva nas células da planta e que entregue essa molécula de uma forma mais gradual, a mais longo prazo, e garantindo assim que ela tenha o efeito benéfico desejado. O estudo começou há cerca de 10 anos e já avançou para a fase da validação a campo. O porte menor das plantas de soja é porque as sementes não receberam qualquer tipo de tratamento para que o resultado com o óxido nítrico não fosse alterado. Toda essa pesquisa, todo esse trabalho é baseado na nanotecnologia. E o que é a nanotecnologia? Para vocês terem uma ideia, é 1 metro dividido por 1 bilhão. É o tamanho de um vírus, por exemplo. Por isso ele interage tão bem com as nossas células e acaba adoecendo a gente. Aqui nesse projeto é exatamente o efeito oposto. É usar a nanotecnologia para uma causa positiva. No caso, fazer com que o óxido nítrico interaja com as células da planta e consiga fazer com que ela fique mais resistente ao estresse hídrico, por exemplo. Nessa comparação, a planta com raízes mais longas é a que recebeu as moléculas doadoras de óxido nítrico. Desde a fase de pós-emergência da planta já é possível perceber o efeito positivo da técnica. O agrônomo João Pedro está fazendo doutorado nessa área. A gente teve várias avaliações no início do desenvolvimento, seja na germinação, no vigor da semente, com avaliações de índice e velocidade de emergência, e também avaliamos os parâmetros fitotécnicos, que são comprimento de raiz, comprimento de parte aérea, e também um dado que foi muito interessante foi o aumento da nodulação. Mesmo sem inoculação, a gente percebeu um grande aumento de nodulação nas plantas. A Thalita participa do projeto para concluir seu pós-doutorado. Ela investiga como o óxido nítrico pode melhorar a resistência da semente de soja a outros tipos de estresse ambiental. Cada marca de cor diferente expressou um resultado. Essas cores, essas marcações aqui, as bandeirinhas, indicam concentrações diferentes. Então, todos os produtos no comércio, eles têm uma dose ideal. E agora, aqui no campo, a nossa tentativa é achar esta dose e já temos bons resultados, já temos uma expectativa de qual é a dose ideal. E a boa notícia, na colheita, a soja tratada com o óxido nítrico rendeu quase o dobro em relação à área onde não foi usada a substância. Como os resultados são animadores, Thalita já planejou o próximo passo. Agora, as nossas futuras experiências serão com as sementes tratadas. Nosso objetivo é, então, tornar essas sementes tratadas, aceitando bem a interação com o óxido nítrico. É uma etapa importante que a gente já está em andamento, em laboratório, e logo menos a gente vai trazer para campo. O mesmo projeto abrange o reflorestamento. O pesquisador José Antônio Pimenta explica que no caso das árvores, o objetivo é reduzir o alto índice de morte das mudas. Nosso projeto, então, ainda é antes desse reflorestamento. É na produção de mudas com maior vitalidade para, então, passando por todas aqui as diferentes etapas do viveiro, ela ir para o campo e a mortalidade ser menor. O que, com isso, então, confere maior eficiência no reflorestamento, uma menor mortalidade. A gente conta também com maior crescimento, um crescimento mais rápido. E isso, tanto economicamente quanto ambientalmente, acaba sendo muito viável. A Giovana, que cursa doutorado pela própria UEL, comprovou os bons resultados na Imbaúba. Depois de uma semana sem água, a planta que recebeu o óxido nítrico encapsulado através da nanotecnologia apresenta mais vigor do que a que não recebeu. As mudanças climáticas estão aí,
o aquecimento global está sendo intensificado e esse é um assunto cada vez mais urgente e o uso dessa tecnologia traz uma esperança de que a gente consiga mitigar os efeitos dessa mudança climática a partir do uso dessa nanotecnologia e assim a gente conseguir melhorar a qualidade dessas mudas e diminuir o reflorestamento, a mortalidade do reflorestamento em campo. Um reflorestamento esse que seria essencial para ajudar a mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas. As flores costumam movimentar a economia, principalmente em datas como o Dia das Mães e Dia dos Namorados. Mas o cultivo deve acontecer durante todo o ano. Há 25 anos, essa é a vida do Nivaldo, cheia de cores. Ele é produtor de plantas ornamentais no Distrito Federal. A atividade começou com a esposa, que queria ter mais flores em casa. Mas se engana quem acha que é apenas colocar a flor no vaso e regar. A gente participou de muito, visitas técnicas, essas coisas que é muito comum, né, na área dos iniciantes, né? E depois o aprendizado próprio. Aqui o suporte de empresas fornecedoras também, e foi evoluindo para uma quantidade de conhecimentos, né? E fomos aprimorando a qualidade, a produtividade, e foi crescendo aos poucos assim. Nivaldo produz mais de 40 variedades de flores em estufas variadas. Ele adquire elas assim, em mudinhas. Atualmente trabalha com métodos 100% orgânicos e vende para floriculturas de todo o DF. Para o setor, o planejamento é essencial para o crescimento da produção. Além de fazer um bom planejamento, de escolher bem primeiro qual é a espécie que ele vai produzir, ele deve observar muito se tem mercado na sua região ou se ele tem alguma estrutura comercial próxima, já que flores e plantas ornamentais, em geral, são produzidas todo dia. Então, na verdade, você tem que ter um escoamento dessa produção garantido e rápido. A produção do Nivaldo é 100% voltada para as flores de vaso, que, diferente das rosas e orquídeas, é comercializada assim, a flor e toda a estrutura dentro desses vasinhos. É ideal para casas e apartamentos, por exemplo. Inclusive, os cuidados são muito mais tranquilos que qualquer um pode ter. Flor, do jeito que ela é produzida hoje, qualquer pessoa pode ter em casa. O cuidado básico é simples, manter úmida. No caso de flor, que pega um tanto de sol, porque não existe flor sem sol. E a adubação, que é bem esporádica, não é necessário você estar adubando todo dia, digamos assim, né? Para muitas pessoas, cuidar de flores ornamentais em casa pode ser encarado como uma terapia. Nesse sentido, Nivaldo se sente um produtor de felicidades. Muita gente relata isso mesmo, muito cliente, muitas pessoas relatam isso para nós mesmo. Realmente a gente produz um pouquinho de alegria para as pessoas, sim. E por hoje é só. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Um bom dia para você, uma boa produção. Até o nosso próximo encontro. Tchau!